1 Reis. Melahim Aleph. Capítulo 9. Assim que Shilomó terminou de construir a casa de Ial, a casa do rei e tudo que Shilomó queria fazer, Ial apareceu a Shilomó uma segunda vez, assim como lhe tinha aparecido em Gibeão. Ial disse-lhe: Ouvi a sua oração e o pedido de favor que você fez diante de mim. Purifiquei esta casa que você construiu, pondo nela o meu nome de modo permanente, e os meus olhos e o meu coração sempre estarão nela. Se você andar diante de mim assim como andou David, seu pai, com um coração íntegro e com retidão, fazendo tudo o que lhe ordenei, e se você obedecer aos meus decretos e às minhas decisões judiciais, então estabelecerei o trono do seu reino sobre Ishal para sempre, assim como prometi a David, seu pai, dizendo: sempre haverá um descendente seu sentado no trono de Ishal. Mas, se vocês e seus filhos deixarem de me seguir e não guardarem os mandamentos e os decretos que coloquei diante de vocês, e forem servir outras divindades e se curvarem diante deles, eu eliminarei Ishal da face da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha vista a casa que purifiquei para o meu nome, e Ishal se tornará alvo de desprezo e motivo de zombaria entre todos os povos. E esta casa se tornará um montão de ruínas. Todo aquele que passar por ela olhará espantado, assobiará e perguntará: por que Ial fez isso a esta terra e a esta casa? Então responderão: foi porque abandonaram a Ial, seu Criador, que tirou seus antepassados da terra do Egito, e se apegaram a outras divindades, curvaram-se diante deles e os serviram. É por isso que Ial trouxe sobre eles toda esta calamidade. Ao fim dos 20 anos que Shilomó levou para construir as duas casas, a casa de Ial e a casa do rei, Irão, rei de Tiro, tinha fornecido a Shilomó madeira de cedro e de junípero, e todo o ouro que ele quis. Então o rei Shilomó deu a Irão 20 cidades na terra da Galil, conhecida por Galileia. Assim, Irão veio de Tiro para ver as cidades que Shilomó lhe tinha dado, mas não ficou contente com elas. Ele disse: que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E elas são chamadas de terra de Cabu até hoje. Irão enviou ao rei 120 talentos de ouro. Este é o relato sobre aqueles que o rei Shilomó convocou para trabalhos forçados, a fim de construir a casa de Ial, a sua própria casa, o aterro, a muralha de El-Shalaim, Razor, Megido e Gezer. Faraó, rei do Egito, tinha atacado e tomado Gezer, queimando-a com fogo e matando os cananeus que moravam nessa cidade. Depois ele a deu como presente de despedida à sua filha, esposa de Shilomó. Shilomó construiu Gezer, Bet-Horon Baixa, Baalate, Tamar, no deserto do país, bem como todas as cidades armazéns de Shilomó, as cidades dos carros de guerra, as cidades para os cavaleiros e tudo que Shilomó desejou construir em El-Shalaim, no Líbano e em todas as terras sob o seu domínio. Quanto a todos os que haviam restado dos amorreus, dos hititas, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram parte do povo de Ishal, isto é, os descendentes desses povos que restaram no país e que os ishalitas não conseguiram entregar à destruição, foram recrutados por Shilomó para trabalhos forçados, e eles são servos até hoje. Mas Shilomó não fez nenhum dos ishalitas servir como servos, pois eles eram seus guerreiros, servos, príncipes, oficiais e chefes dos seus condutores de carros de guerra e dos cavaleiros. Havia 550 chefes dos encarregados, que supervisionavam a obra de Shilomó. Eles eram os capatazes dos trabalhadores. A filha de Faraó subiu da cidade de David para sua casa, que Shilomó havia construído para ela. Depois ele construiu o aterro. 3 vezes por ano Shilomó oferecia sacrifícios queimados e sacrifícios de participação em comum no altar que tinha construído para Ial. Ele também fazia fumaça sacrificial no altar, que ficava perante Ial. Assim, ele terminou a casa. O rei Shilomó fez também uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica junto a Elote, à beira do Mar Vermelho, na terra de Edom. Com a frota de navios, Irão enviou seus servos, marinheiros experientes, para trabalhar com os servos de Shilomó. Eles foram a Ofir e trouxeram de lá 420 talentos de ouro, e os levaram ao rei Shilomó. 1 Reis. Melahim Aleph. Capítulo 10. A rainha de Sabá ouviu falar da fama que Shilomó havia alcançado por causa do nome de Ial. Por isso ela foi pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou a El-Shalaim com uma comitiva impressionante, com camelos carregando óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou a Shilomó e falou com ele a respeito de tudo que tinha no coração. Shilomó respondeu a todas as suas perguntas. Não havia nada que fosse difícil demais para o rei explicar a ela. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Shilomó,
A casa que ele tinha construído, o alimento da sua mesa, a ordem em que se sentavam seus oficiais, o serviço dos que serviam à mesa e a roupa deles, seus copeiros e os sacrifícios queimados que ele oferecia na casa de Ial, ela ficou sem fala. Então ela disse ao rei: Tudo o que eu ouvi na minha terra sobre as suas realizações e sobre a sua sabedoria era verdade. Mas só acreditei no que ouvi depois de vir e ver com os meus próprios olhos. E na verdade, não me contaram nem a metade. O amo superou em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em prosperidade. Felizes são os seus homens, e felizes são os seus servos que estão sempre diante do amo, escutando a sua sabedoria. Que Ial, seu Criador, seja louvado, aquele que se agradou do amo, pondo-o no trono de Ixal. Por causa do amor eterno de Ial por Ixal, ele designou o amo como rei para governar com justiça e retidão. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma grande quantidade de óleo de bálsamo e pedras preciosas. Nunca mais se trouxe uma quantidade de óleo de bálsamo tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Shilomó. A frota de navios de Irão, que transportava ouro de Ofir, também trouxe de Ofir uma quantidade muito grande de madeira de sândalo, bem como pedras preciosas. Com a madeira de sândalo, o rei fez peças de apoio para a casa de Ial e para a casa do rei, bem como harpas e instrumentos de cordas para os cantores. Nunca mais se trouxe nem se viu madeira de sândalo como aquela até hoje. O rei Shilomó também deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejava e pediu, além das coisas que ele lhe deu segundo a sua generosidade. Depois ela partiu e voltou para sua terra com os seus servos. O peso do ouro que Shilomó recebia por ano era de 666 talentos, além do que vinha dos mercadores, do lucro dos comerciantes, de todos os reis dos árabes e dos governadores do país. O rei Shilomó fez 200 escudos grandes de liga de ouro. Cada escudo tinha 600 ciclos de ouro, e 300 escudos pequenos de liga de ouro. Cada escudo pequeno tinha 3 minas de ouro. Então o rei os colocou na casa da floresta do Líbano. O rei também fez um grande trono de marfim e o revestiu de ouro refinado. Havia 6 degraus até o trono, e sobre o trono havia uma cobertura arredondada. O assento tinha 2 braços, e ao lado de cada braço havia uma estátua de leão. E nos 6 degraus havia 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro reino tinha um trono igual àquele. Todas as taças do rei Shilomó eram de ouro, e todos os utensílios da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não havia nada de prata. Nos dias de Shilomó não se dava nenhum valor à prata, pois o rei tinha uma frota de navios de Tarsis que navegava junto com a frota de Irão, e uma vez a cada 3 anos, a frota de navios de Tarsis vinha carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Assim, o rei Shilomó era mais rico e mais sábio do que todos os outros reis da terra. E pessoas de toda a terra queriam uma audiência com Shilomó para ouvir a sua sabedoria, que o Criador lhe tinha colocado no coração. Todos lhe traziam presentes: objetos de prata, objetos de ouro, roupas, armas, óleo de bálsamo, cavalos e mulas. Isso acontecia ano após ano. E Shilomó juntou cada vez mais carros de guerra e cavalos. Ele tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. E os mantinha nas cidades dos carros de guerra e em El-Shalaim, perto do rei. O rei tornou a prata tão comum em El-Shalaim como as pedras, e tornou a madeira de cedro tão comum como os sicomoros da Cefelá. Os cavalos de Shilomó eram importados do Egito. O grupo dos mercadores do rei comprava manadas de cavalos por um preço estabelecido. Cada carro de guerra importado do Egito custava 600 peças de prata, e um cavalo custava 150 peças de prata. E eles os exportavam para todos os reis dos hititas e para os reis da Síria.